Gema Maria Humberta Pia Galgani. Estou falando nada mais nada menos do que Santa Gema Galgani, a santa dos êxtases. Vou trazer um pouquinho para vocês da história e de algumas curiosidades hoje de Santa Gema. Santa Gema nasceu no dia 12 de 3 de 1878 em Camporini, na Itália. Era uma filha bem obediente, mas que desde cedo aprendeu uma questão muito dolorosa para nós humanos, que é a questão da morte. Aos seus 19 anos, Santa Gema já era órfã de pai e já era órfã de mãe. E além disso, ela também perdeu o seu irmão também muito jovem. Santa Gema começou ali naquele início da vida a lidar muito, até de uma forma, um certo ponto, tinha que lidar com aquilo, realmente não tinha como fugir daquela situação, da questão da morte que abateu muito cedo Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, desde muito nova, quis ser religiosa e se dedicou muito a isso. Na escola diziam que ela só ia para a aula da catequese e que gostaria muito de receber a primeira Eucaristia. Na época de Santa Gema Galgani, só para você ter uma ideia, quando as pessoas iriam receber a primeira comunhão, acontecia um tipo de retiro que era 10 ou 15 antes de fazer a Eucaristia, a primeira comunhão, e depois de se receber a Eucaristia, tinha também outro retiro. E Santa Gema não queria perder aquela oportunidade de qualquer forma, ela queria participar daquele retiro. Às vezes, logo no início, os seus pais não deixaram, porque ela era muito nova, né? Então, e que deixava ela um pouquinho muito triste, porque, acima de tudo, Santa Gema queria se doar de uma forma completa a Jesus, e ela sempre quis isso. Seu irmão entrou muito cedo no seminário, mas foi acometido de uma doença. E um pouquinho antes de se tornar sacerdote, seu irmão faleceu. Santa Gema sentiu muito aquele baque, porque era muito próxima do irmão. Tanto é que depois da morte ela passou durante um mês usando a roupa do irmão, claro, com saudade do irmão. Certa vez Santa Gema estava na missa e a sua mãe já estava acometida de uma doença. Não me recordo se era tuberculose, eu sei que era uma doença. E naquela Eucaristia, Santa Gema escutou uma voz dizendo para ela: "Você pode me entregar a sua mãe?" Santa Gema não entendeu muito bem o que é que se estava passando naquela altura, mas como era muito próxima, claro, da mãe, amava muito a mãe, não entendeu aquela voz que chegava para ela na Eucaristia. Mas a voz, mais uma vez, pediu: "Você pode me entregar a sua mãe?" E Santa Gema entendeu que era Jesus que estava conversando com ela. Jesus estava pedindo a sua mãe. Jesus estava pedindo para que levasse a sua mãe para o céu. Santa Gema ficou muito triste com tudo aquilo, mas acabou cedendo ali na Eucaristia e dizendo que sim, que Jesus poderia levar a sua mãe embora. E quando Santa Gema chegou em sua casa, depois daquela Eucaristia, sua mãe praticamente já estava morta. Então, desde muito cedo, Santa Gema, como eu disse, teve que aprender a lidar muito com a questão da morte. Certa vez perguntaram para ela se ela tinha medo de morrer. Ela dizia que não, ela não tinha medo de morrer porque ela já tinha se desapegado de tudo. Por ter tido a morte da mãe, a morte do irmão, a morte do pai, ela se desprendeu das coisas do mundo e não se prendia às coisas que não faziam sentido para ela. Depois que os pais morreram, depois que a mãe propriamente morreu, a família de Santa Gema passou por muitos problemas financeiros, de tal modo que o seu pai ficou devendo muitos credores. Em certa ocasião, eles começaram a passar fome, porque o pai não tinha condições de sustentar os filhos. E os credores foram tão duros com a família de Santa Gema
que em determinada situação levaram tudo que eles tinham. Nem mesmo dormir em suas camas eles podiam, porque os credores tinham levado tudo. Quando seu pai veio a falecer, os credores voltaram à casa de Santa Gema e tiraram os últimos tostão que ela tinha no bolso, para você ver a situação, que era uma situação muito difícil de Santa Gema. Mas mesmo assim, Santa Gema não perdia aquele ímpeto, aquela vontade de se entregar totalmente a Jesus. Desde muito cedo ela queria se entregar inteiramente e ela pedia para Jesus para que ela sofresse em benefício das almas. Em determinada ocasião, Santa Gema teve um problema, uma doença no pé, que teve que passar até por uma cirurgia. Mas ela não se lamentava. Ela queria passar por aquele sofrimento em detrimento das almas, para salvar as almas. Essa era a Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, depois de um tempo órfã, né, foi morar na casa de uma senhora muito piedosa. Santa Gema se deu muito bem com essa senhora, a senhora Cecília Giannini. E foi a partir daí, dessa morada com essa senhora, que os fenômenos, e que Santa Gema se entregou inteiramente a Jesus, e foi aí que começou os fenômenos na vida de Santa Gema. Santa Gema entrava num completo êxtase tão grande nas orações, que ela começou a receber as estigmas de Cristo. Então, às quintas e sextas-feiras, ela recebia essas estigmas toda vez que estava trancada no seu quarto rezando. O êxtase que ela entrava era tão grande na oração, mas tão grande que quando ela recebia aqueles estigmas, ela sangrava abundantemente por várias partes do seu corpo. Santa Gema Galgani, em várias ocasiões, ela perdia até o sentido humano mesmo, mas ela não conseguia sentir um sofrimento, dor, porque ela estava completamente em Jesus. Então você imagina você entrar em oração, receber o estigma de Cristo, sangrar de forma abundante em várias partes do seu corpo, perder os sentidos e mesmo assim não sentir absolutamente nada. Esse era o estado. É por isso que eu digo que ela é a santa do êxtase, porque realmente ela entrava nesse êxtase total e se desprendia de tudo que tinha. E você sabe que muitos santos e santas de Deus tiveram essa graça de receber as estigmas de Cristo. Não foram todos, mas quem recebia realmente era uma graça tremenda, e Santa Gema recebia. Então, isso começou a ocorrer de forma frequente quando Santa Gema estava na casa dessa senhora, da dona Cecília. Alguns até desconfiavam que se isso era verdade, se isso não era verdade, mas Santa Gema não ligava. Ela sabia exatamente o que ela sentia quando ela recebia esses estigmas. Santa Gema teve um orientador espiritual, que foi um padre que ajudou na sua caminhada de espiritualidade. Depois de um determinado tempo, Santa Gema começou a ser atormentada pelo demônio. Exatamente isso. Santa Gema era tão fiel, que o demônio vinha molestá-la às vezes durante a noite. E um desses casos foi testemunhado por esse padre, o seu conselheiro espiritual. Se eu não me engano, era o padre Germano, posso estar enganado, tá? O nome dele. Depois você pesquisa aí, mas se eu não me engano, era o padre Germano, que era o conselheiro espiritual de Santa Gema. Certa vez, Santa Gema ficou acamada na sua cama, porque o demônio tinha sofrido, tinha atacado ela e ela estava acamada. Então, o padre, o seu conselheiro espiritual, foi na sua casa, né, a casa onde ela residia, para rezar por ela, para ver como é que ela estava. E o padre chegou ali, ficou sentada e viu o estado que Santa Gema estava na cama e começou a rezar. Certa altura da noite,
o padre ali sentado ao lado de Santa Gema, viu um gato preto entrando no quarto e ele não sabe de onde aquele gato apareceu. Mas era de um aspecto muito horrível. O gato veio, rondou o quarto todinho. O padre, claro, ficou bastante apavorado com aquele gato ali dentro daquela situação, ali dentro daquele quarto. O gato subiu na cama onde estava a Santa Gema Galgani, ficou bem pertinho do rosto dela, com aquela aparência de feroz, e o padre ficou ali estático, sem saber o que fazer, o que é que ele fazia naquela situação. Eis que Santa Gema, deitada na cama, com aquele gato do lado, na sua cara praticamente, diz: Padre, não fique com medo. Esse aqui é apenas o demônio que veio mais uma noite para me molestar. Mas fique com medo porque ele não vai fazer nada com o senhor. Eis que o padre pega a água benta que tinha trazido, borrifa no gato e o gato some de uma tal maneira que nem o padre até hoje sabe da onde aquele gato surgiu, da onde aquele gato apareceu. Então, para você ver o estado de fidelidade que tinha Santa Gema, que até o demônio vinha visitá-la de tão ódio que ele tinha de Santa Gema por ser essa santa maravilhosa que entendia perfeitamente o amor de Deus na sua vida. Santa Gema nos ensinou que a gente não devemos temer o mal. Nós devemos, acima de tudo, ter uma obrigação santa com Deus. Levar tudo o que a gente tem para esse íntimo na oração com Jesus. Certa vez, quando era adolescente, Santa Gema ela recebeu um presente, um relógio de ouro. E ela ficou muito contente com aquele relógio. Bem, era um relógio de ouro. Quem não gostaria de ganhar um relógio de ouro? Mas, quando ela ganhou aquele relógio, um anjo apareceu para ela e disse para ela assim: a joia mais preciosa que tem para Jesus são os espinhos da sua coroa que ele recebeu na sua cabeça. Desde esse momento, Santa Gema se livrou de toda a vaidade que tinha de um adolescente. Não se maquiava, não usava mais joias. Ela se desprendeu totalmente porque ela percebeu que uma joia, um relógio de ouro, não fazia sentido nenhum para a vida que ela queria, para a vida que ela queria viver. Tanto é que depois de um tempo, enquanto ali viveu a sua adolescência, Santa Gema ela era uma menina muito bonita que chamava muita atenção através da sua beleza. E isso despertou em certos rapazes a admiração e até querer desejá-la de ser a sua esposa. Certa vez Santa Gema soube dessa história que tinha pretendentes na cidade que queriam que ela fosse a esposa, que queriam ter ela, casar com ela. Santa Gema, quando soube disso, fugiu da cidade. E as pessoas diziam para ela: mas olha, são homens bons, por que você não se casa? Ela: não, eu quero me entregar, eu não quero saber de marido. Eu quero me entregar inteiramente a Jesus. Isso é Santa Gema Galgani. E tem um fato muito curioso na sua morte. Santa Gema ela sofreu uma doença e ela ficou muito, muito doente. Dentre várias doenças que ela teve, essa que levou à sua morte, ela sofria, mas, como eu disse, ela entregava o seu sofrimento às almas. E Santa Gema, quando ficou muito doente, os médicos não lhe davam muitos dias de vida, porque a doença era muito grave. E quando Santa Gema morreu, fizeram uma autópsia do seu corpo. E eis que nessa autópsia, as pessoas, o médico legista, quando abriu o peito de Santa Gema, viu que o seu coração era de um coração de uma pessoa que parecia que estava viva. O coração não tinha se deteriorado, sabe? Você percebe? O coração não tinha se deteriorado. O coração era da cor, era do aspecto como se fosse de uma pessoa viva. Sem dúvida nenhuma, Santa Gema recebeu essa glória de Deus e ela nos ensina que nós devemos nos entregar inteiramente a Deus.
É por isso que eu digo que Santa Gema, sem dúvida nenhuma, é uma mulher de Maria e a gente deve seguir o seu exemplo de nos entregar inteiramente a Deus, de chegar na nossa oração e contemplar Jesus inteiramente, de coração, de corpo e de alma. Por isso, esse é um pouquinho da história de Santa Gema. Espero que você tenha gostado. Me siga aqui que esses dias eu estou passando um pouquinho da história de 7 mulheres. 7 mulheres que foram santas, 7 mulheres da Bíblia que foram, sem dúvida nenhuma, mulheres de Maria. Neste mês mariano, que já está quase a acabar, é essa série que eu levo para vocês, Mulheres de Maria, para a gente conhecer essas mulheres que levaram o amor de Jesus, o amor de Nossa Senhora ao mais alto nível e se tornaram santas, santas de Deus. Um grande abraço e nos vemos na próxima.